Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma nova aula aqui no nosso canal Zerando Dúvidas Povo. Na aula de hoje, nessa segunda-feira de carnaval, que eu poderia estar fazendo qualquer coisa, mas eu preferi... Mentira. Quem que vai sair de casal? Isso. Ninguém sai, tá? Mas faz de conta, vamos olhar. Na aula de hoje, galera, nós vamos falar sobre o gênero conto. O que, professor? Isso mesmo. Sobre o gênero conto pequeno, conto de terror, professor, conto de fada também, a gente vai falar sobre cada um deles, tá? Do pouco das características dele. Só que antes de dar início a essa nossa aula maravilhosa, calma, professor, só que antes de dar início a essa nossa aula maravilhosa, qual é o nosso combinado? Isso mesmo, se você que está me assistindo agora ainda não for inscrito no nosso canal, vai aí, com todas as letras do alfabeto, tá? Se inscreve no nosso canal agora, deixa muitos likes e principalmente ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas, pessoas. Se você também ainda não me segue lá nas minhas redes sociais, vai lá no Instagram, @profclaudio05 e no Facebook, Cláudio Silva. Professor, a propósito, o que é o conto? O que determina um conto como tal? Não sei, professor. Fica aqui comigo, bobinho, simbora zerar dúvidas. Galerinha, o gênero conto, tá? Por ele se tratar de um gênero breve em relação ao romance e à novela, nós temos a seguinte definição. Me acompanhe. Gênero textual literário que apresenta uma narrativa curta. Se ele apresenta uma narrativa curta, professor, então eu devo introduzir, eu devo interpretar, digamos assim, que é melhor, que ele apresenta apenas um conflito. Isso mesmo, galera. No conto vocês vão ver apenas um enredo, digamos assim, apenas um conflito, tá? Que já vai nortear seu leitor, que no seu início já norteia o leitor para o seu desfecho. Isso mesmo, beleza? Então, professor, o conto é mais curto do que a novela e o romance, né? Correto. Apresenta um conflito limitado, não apresenta correto, apresenta também um único conflito. Sendo assim, vamos para a estrutura do gênero conto, pessoas. Vamos lá. Por se tratar de uma narrativa curta, o conto divide-se em introdução, desenvolvimento e clímax. É um texto narrativo, é um texto argumentativo, tem introdução, desenvolvimento. Calma, eu vou explicar, galera, se acalmem. Na introdução, nós temos a apresentação da ação que será desenvolvida, tá? Então, nós temos a apresentação do que vai acontecer. Na introdução, nós temos, basicamente, a parte da apresentação, sobre o que esse conto vai falar, digamos assim, tá? Nesse momento introdutório, gente, há uma breve apresentação do espaço, do tempo, das personagens e do acontecimento. Então, nesse momento introdutório, nós temos o que nós chamamos de ambientação. No caso, o autor ele vai familiarizar o leitor para as características da personagem, para as características do ambiente, para que ele se situe mais, fique mais ambientado e se prenda mais a trama, digamos assim, que leia esse conto até o fim, que se sinta tocado, tá? Nós também temos o desenvolvimento, que é o desencadeamento das ações dos personagens, ou seja, nós temos diálogo, nós temos interação nesse momento de desenvolvimento dos personagens. Então aqui, por se tratar de um texto narrativo, nós temos enfoque na ação das personagens, seja diálogo e de outras ações, tá? O clímax, meu povo, o clímax é aquele momento de maior tensão, tá, na narrativa, é aquele momento que todo mundo espera para saber qual o desfecho que terá aquela história, tá? Nesse caso, no clímax, nós temos aquele momento de maior tensão, aquele ponto alto, que deixa o leitor ansioso para o final, e que muitas vezes surpreende. Algumas vezes, digamos assim, né? Deixa a gente um pouco, não sei, fugiu a palavra. Mas deixa a gente um pouco desacreditado daquele final, haja vista que nós, como leitores, não esperávamos. E nós tendemos, essa palavra existe, é bonita, né? E nós tendemos a achar que a história, o conto, ele vai terminar do jeito que a gente quer, tá? Só que o conto nem sempre, né? Atinge nossas expectativas, é isso que eu queria dizer, pessoas. Vamos olhar os elementos presentes no conto, galerinha. O conto, tá? Se tratar de uma história breve, nós temos, e de um texto narrativo, nós temos a presença de 5 elementos que são essenciais na narrativa. Adoro esse assunto, tá? Nós temos, por exemplo, os 5 elementos que compõem a narrativa, que são narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Vamos falar sobre cada um deles bem detalhadinho. O narrador, o que ele faz, professor? Narra, né? Então, o narrador é aquela figura, tá? Que conta a história, tá? Esse tipo de narrador, pessoas, preste bastante atenção. Ele pode se subdividir, digamos assim,
em narrador-personagem, narrador-observador e narrador-onisciente. O que seria o narrador-personagem? Me diga aí você, facinho. Narrador-personagem, galera, é aquele que narra e participa da ação, e participa da história. É mesmo, professor? É, pessoa. Isso mesmo. Sendo assim, ele vai narrar em primeira pessoa, né? Eu ou nós. Ele se envolve. O narrador observador, em contrapartida, é aquele que só observa, isso mesmo, o próprio nome diz. O narrador observador é aquele que só conta os fatos, que narra, nesse caso, em terceira pessoa, tá? E o narrador onisciente, que também narra em terceira pessoa, mas uma diferença entre ele e o observador é que esse tipo de narrador, além de ele narrar em terceira pessoa, calma, é que esse narrador, além de narrar em terceira pessoa, ele sabe de todas as ações, de todos os fatos, do que aconteceu, do que está acontecendo e do que acontecerá. Então, gente, o narrador onisciente ele é uma espécie de Deus, tá? E geralmente ele tende a querer dizer o que o personagem sente, o que pensa, tá? Por isso que nós chamamos de narrador onisciente. Então, muito cuidado para não confundir o narrador observador com o narrador onisciente. Haja visto que os dois narram em terceira pessoa, tá? Entretanto, o onisciente é como uma espécie de Deus, é uma espécie de ser místico, tá? Que sabe de tudo, de toda a trama, início, meio e fim, tá? Por isso que nós chamamos de narrador onisciente. Os personagens, quem são os personagens? Gente, os personagens são peças fundamentais na narrativa, tá? Numa trama, porque são eles que executam as ações, é sobre ele que cai a responsabilidade das ações, sendo dividido em protagonista, antagonista e coadjuvante, tá? Alguns livros vão trazer com outras nomenclaturas, mas como protagonista nós geralmente trazemos um mocinho, tá? Num conto de fada, digamos assim, né? Nós trazemos um mocinho, é aquele que quer o bem de todos, que luta em prol da justiça. Geralmente é assim, né? Nós temos um antagonista, que é aquele que vem contra, que vai praticar algo contra as ações do protagonista, ou seja, que vai tentar prejudicá-lo, tá? Que vai fazer com que ele não consiga realizar aquilo que tem de bom que ele queira fazer. E nós também temos os coadjuvantes, que são aqueles personagens que aparecem nas cenas e geralmente preenchem espaço, às vezes falam um pouco, mas que também tem toda a importância lá, beleza? Nós temos o tempo. Galerinha, preste muita atenção. O tempo diz respeito à duração que os fatos levam para acontecer, tá? Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Sendo que quando eu tenho um tempo cronológico, eu faço relação à ordem dos fatos, ou seja, os fatos acontecem tudo seguindo uma sequência, tudo seguindo uma ordem. E no psicológico é quando eu tenho uma quebra, tá? Uma quebra nesse tempo, uma quebra na contagem dessa narrativa, na contagem desses fatos. Ou seja, eu estou aqui narrando, falando com vocês e de repente eu paro e faço um recorte temporal do que aconteceu lá atrás. Então, nesse caso, eu estou fazendo alusão ao tempo psicológico, ou senão quando vocês pegam aqueles filmes, tá, que geralmente começam por guerra e somente no final você vai saber o motivo, nós também temos um exemplo de tempo psicológico. Professor, a possibilidade de ter esses dois tempos na obra? Só que um vai prevalecer. Então vocês têm que se ligar em qual desses dois tempos vai prevalecer naquela narrativa, beleza? A galera também costuma associar o tempo ao período, tá? De quando aconteceu, século XVIII, século XIX, sei lá, no período pré-histórico, então digamos assim, então o tempo também tem essa subdivisória. Faz alusão ao tempo que a narrativa leva para acontecer a história, mas também faz alusão a um tempo em que ocorreu, geralmente, essa brecha no tempo, esse corte no tempo, digamos assim. O espaço, gente, é o local onde acontecem as ações, tá? Esse espaço ele pode ser físico ou psicológico. Lembrando que quando eu falo no espaço físico, eu falo uma floresta, eu falo uma praia, falo em praia não. Carnaval desse, eu queria estar na praia, mas está todo mundo livre, tá? O espaço psicológico, nesse caso aqui eu tenho um fluxo de consciência. O que seria isso? É quando o personagem ele cria um universo fantasioso, um universo fantástico que só ele sabe, conhece, beleza? Marte. Não, calma, tá? E o enredo? Gente, o enredo é o tema, o assunto da história, tá? Que pode ser contado de maneira linear ou... Calma, professor, calma, se acalme. O enredo, meu povo, é o assunto da história, tá? Que pode ser contado de maneira linear ou não. Nesse caso aí vai fazer um pouco de alusão ao tempo, tá? Ao tempo cronológico, psicológico e a trama, tá? O enredo, no geral, é a história que é contada. Fala sobre uma princesa presa no castelo. Está esperando alguém buscar. É um enredo, tá? Então, bora lá, seguindo, gente, seguindo. Vamos para um exemplo aqui de conto, tá? Acompanha aí. Nunca pude entender a conversação que tive com a senhora, há muitos anos. Contava eu 17, ela 30, era uma noite de Natal.
havendo ajustado com o vizinho irmos à missa do galo. Preferi não dormir, combinei que eu iria acordá-lo à meia-noite. A casa em que eu estava hospedado era do escrivão Menezes, que fora casado em primeiras núpcias com uma das minhas primas com uma das minhas primas, a segunda mulher. A segunda mulher, Conceição, e a mãe desta acolheram-me bem quando vim de Mangabeira para o Rio de Janeiro, meses antes, a estudar preparatórios. Vivia tranquilo naquela casa assombrada da Rua do Senado, com os meus livros, poucas relações, alguns passeios. A família era pequena, o escrivão, a mulher, a sogra e 2 escravas. Costumes velhos, às 10 horas da noite toda a gente estava nos quartos. Às 10h30 a casa dormia. Nunca tinha ido ao teatro e mais de uma vez ouvi dizer ao Menezes que ia ao teatro. Pedi-lhe que me levasse consigo. Nessas ocasiões, a sogra fazia uma careta e as escravas riam, a socavam. Ele não respondia, vestia-se, saía e só tornava na manhã seguinte. Mais tarde é que eu soube que o teatro era um eufemismo em ação, ou seja, eufemismo é quando você diz alguma coisa com as palavras bonitas, digamos assim, tá? Menezes trazia amores com a senhora, separada do marido, e dormia fora de casa uma vez por semana. Conceição padecera, a princípio, com a existência da comparsa, mas afinal resignara-se, acostumara-se e acabou achando que era muito direito, tá? Seguindo, próximo slide. Boa Conceição, chamava-lhe a santa e fazia jus ao título. Tão facilmente suportava os esquecimentos do marido. Em verdade, era um temperamento moderado, sem extremos, nem grandes lágrimas, nem grandes risos. No capítulo que trato, dava para Maomentana, tá? Aceitaria, palavra difícil não, um harém, com as aparências salvas. Deus me perdoe se a julgo mal. Tudo nela era atenuado e passivo. O próprio rosto era mediano, nem bonito nem feio. Era o que chamamos uma pessoa simpática. Não dizia mal de ninguém, perdoava tudo, não sabia odiar. Podia ser até que não soubesse amar. Naquela noite de Natal, foi o escrivão ao teatro, ela pelos anos de 1861 ou 1862. Eu já devia estar em Mangaratiba, em férias, mas fiquei até o Natal para ver a missa do Galo. Fiquei até o Natal para ver a missa do Galo na corte. A família recolheu-se às horas de costume. Eu meti-me na sala da frente, vestido e pronto. Dali passaria ao corredor da entrada e sairia sem acordar ninguém. Tinha 3 chaves à porta. Uma estava com o escrivão, eu levaria a outra, a terceira ficava em casa. Mas, senhor Nogueira, que fará você todo esse tempo? Perguntou-me a mãe de Conceição. Leio, dona Inácia. Tinha comigo um romance, Os 3 Mosquiteiros, velha tradução, creio, do Jornal do Comércio. Sentei-me à mesa que havia no centro da sala e à luz de um candeeiro de querosene, enquanto a casa dormia, trepei ainda uma vez ao cavalo magro de D'Artagnan e fui minhas aventuras. Dentro, em pouco estava completamente ébrio de dúvidas. Voava ao contrário do que costumava fazer quando não se esperam. Ouvi bater 11 horas, mas quase sem dar por ela. Um caso, entretanto. Um pequeno rumor que ouvi dentro e veio acordar-me da leitura. Era os passos do corredor que ia da sala de visitas à de jantar. Levantei a cabeça, logo depois vi assombrar a porta da sala o vulto de Conceição. Ainda não foi? Perguntou ela. Não fui. Parece que ainda não é meia-noite. Que paciência. Galera, como vocês puderam observar por esse fragmento, nós temos a questão da ambientação, que é a descrição desse espaço, tá? Descrição de alguns personagens, tá? E vocês vão ver que essas ações vão sendo desencadeadas por esses personagens. Então aqui nós temos um fragmento característico, tá?
que representa muito bem, que traz as características do conto, tá? Falando nele, vamos falar dos tipos de conto, meu povo. Isso mesmo, professor. Depois dessa leitura densa, de algumas palavras complicadas que nós não estávamos acostumados, né? Machado de Assis, Machado de Assis. Nós temos o conto fantástico, que apresenta qual a principal característica do fantástico, gente, do conto fantástico. É apresentar situações inexplicáveis, acontecimentos sobrenaturais. Como assim, professor? O fato de alguém da família, o sétimo filho, se tornar lobisomem após 6 filhas. Tem isso, professor? Isso é um conto fantástico, tá? Lembrei-me agora, meu povo, do livro Maldito Sertão, de Márcio Benjamin, que por sinal eu aconselho a leitura, tá? Uma obra muito boa. Vamos ao conto de fadas, que faz alusão ao período medieval. Geralmente, conto de fadas nós associamos muito reis, princesas, tá? Príncipe, que apresenta personagens folclóricos, como fadas, gnomos, animais personificados, ou seja, lembre-se da personificação, que é aquela figura de linguagem, que atrela características humanas, isso mesmo, características humanas a serem inanimadas ou irracionais. Tá, professor? Um conto de fada. Branca de Neve, gente, tá? Branca de Neve e os Sete Anões. Outro conto de fada, professor. A Bela Adormecida, Alice no País das Maravilhas, são bons exemplos de contos de fadas, tá? Conto de terror, tá, gente? Ele procura despertar emoções no leitor. Ele é denso, é assustador e também ele apela para fatos inexplicáveis. Em relação ao conto de terror, nós temos figuras místicas também, de certa forma, mas é aquelas assustadoras que tendem a provocar, a assustar o leitor, tá? Nós também temos o conto de humor, que faz uso de situações cômicas para estruturar sua narrativa. O conto de humor é aquele que vai pegar situações engraçadas, digamos assim, ou vai tratar de assuntos engraçados para desenvolver em você? Desenvolver o riso. Isso mesmo, tá? E por último, gente, mas não menos importante, nós também temos o mini conto. Isso mesmo, também chamado de conto minimalistas, tá? Que são subcategoria dos contos. Só que qual é a questão deles? Por ser mini, professor, eles são pequenos, justamente. Os mini contos, gente, são aqueles que podem ocupar uma página, meia página, ou até mesmo uma linha. Isso é possível, um conto tão curto assim? Sim, é possível sim. Olha o exemplo aqui. Hoje, ela cabe em uma fotografia. Faça uma reflexão, tá? Faça uma reflexão nisso. Toda semana, as roupas de cama são trocadas daquele quarto que ninguém mais dorme. Eu quero pensar, vamos voltar à primeira? Esses 2 mini contos aqui são de Luana Simonini. Isso mesmo. Então assim, o que é que nós podemos interpretar desse primeiro mini conto? Hoje, ela cabe numa fotografia. Nós temos um conto aqui de saudade, gente. Um mini conto de saudade. Pode ser, qual é a interpretação que nós tiramos? Pode ser de uma pessoa que está longe da pessoa amada, tá? E que antes ocupava seu coração. Nós temos um conto de saudade que ocupava todos os espaços do seu coração. E hoje ela cabe numa fotografia, tá? Ou de pessoas, de amantes que não estão mais juntos, e que a única coisa que prende um ao outro, que faz um lembrar do outro, é a questão da fotografia, como algo de bom, algo de positivo, tá? E o próximo, toda semana, as roupas de cama são trocadas daquele quarto que ninguém mais dorme. Também, tá? Nós temos um conto de saudade aí. Só para salientar esse último mini conto, nós temos toda semana, as roupas de cama são trocadas daquele quarto que ninguém mais dorme. Nós também temos um conto de saudade aí, um mini conto de saudade, tá? Nós sentimos a falta de uma pessoa amada aí, tá? Nós sentimos essa angústia, de certa forma, de alguém que se foi e que possivelmente não está mais junto com a sua pessoa amada. E o que resta? Saudades. Meu povo, depois de tudo, de todas essas características do gênero conto, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Qualquer coisa vai aí nos comentários, deixa sua dúvida, deixa sua sugestão de aula, isso mesmo, pessoa. Deixe sua sugestão de aula, que nós teremos todo o prazer em zerar essas dúvidas. Se vocês gostaram dessa aula, o que é que vocês vão fazer, pessoas? Isso mesmo, professor, deixe muitos likes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E principalmente ative o sininho de notificações, compartilhe essa aula com todos os seus amigos. Até a nossa próxima aula no nosso canal. Zerando Dúvidas.